A paz, meu irmão, minha irmã. Salve Maria Imaculada. Tô gravando esse áudio aqui desse vídeo para falar da monotonia da Ave Maria. Aquilo que São José Maria Escrivá dizia. A monotonia das Ave Maria que os hereges falam curou a monotonia da minha vida. São José Maria Escrivá dizia. Como é importante essa oração que a gente vai desfiando o Santo Rosário e por muitas vezes a gente não medita nessas cláusulas, em cada uma das cláusulas da Ave Maria. Um dia chegaram em São Padre Pio e falaram para ele qual é a parte mais importante da Ave Maria. São Padre Pio disse: Ave. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. Olha a mística do santo. As pessoas me falam: Euclides, grava um vídeo falando de oração mental, de meditação, de oração contemplativa, de via purgativa, de via ativa e não sei que tem, não sei que tem. Meu irmão, minha irmã, as pessoas não conseguem nem compreender os mistérios divinos da Ave Maria. E eles querem compreender coisas teológicas, coisas ali que aparenta ser profunda, mas não chega nem no raso do que é a oração da Ave Maria. Quando a gente olha somente para o nome de Maria, o nome de Maria contém a vitória no seu santíssimo nome por excelência. Tudo que está na invocação da ladainha de Nossa Senhora representa o nome da bem-aventurada Virgem Maria. O ofício dela, tudo que a gente reza e canta no ofício, está no nome da bem-aventurada Virgem Maria. E aí Hugo de São Vítor vai dizer que o nome de Maria cura todos os males. Quando a gente olha para Santo Antônio de Pádua, ele diz que o nome de Maria é júbilo para o coração e melodia nos ouvidos e mel na boca. Quando a gente olha para São Boaventura, ele fala que quem ama o nome de Maria encontra graça para a alma e justiça na caminhada. A gente olha para São Bernardo, ele diz que o nome de Maria abre o coração de Deus para nos ajudar e os favores divinos vêm ao nosso encontro. Quando a gente olha para Santo Inácio de Loyola, ele diz claramente que o nome de Maria, ao ser invocado, liberta a gente do medo da morte e liberta a gente de toda aflição. Quando a gente olha, meu irmão, minha irmã, para São Boaventura, ele continua dizendo que basta dizer o nome Maria para fazer tremer todo o inferno. E aí São Luís de Montfort fala: o nome de Maria tem mais virtude do que o nome de todos os santos reunidos. Santo Afonso de Ligório completa e fala: quem pronuncia o nome de Maria tem o coração abrasado de um verdadeiro amor. São Pedro Crisólogo fala também: seu nome é salvação imediata, castidade para aquele que está na impureza e escola de santidade. Olha que mistério! E é por isso que o arcanjo São Gabriel, lá em Lucas 1:28 em diante, ele pronuncia o nome de Maria 2 vezes. Sabe por quê? Porque na oração da Ave Maria, a gente pronuncia o nome de Maria 2 vezes também. Esse santíssimo nome, meu irmão, minha irmã, faz desestabilizar o inferno quando a gente reza com amor. Olha que mistério! A gente precisa entender isso. Então, quando eu rezo a Ave Maria, eu cito o nome Maria 2 vezes. Quando eu rezo o Santo Rosário inteiro, é 300 vezes que eu recito o nome de Maria. E quando a gente olha para a saudação angélica, que é a Ave Maria, São Luís de Montfort fala: é o mais conciso sumário que toda teologia católica nos ensina a respeito da Virgem Santíssima. E aí ele fala, dividida em 2 partes, uma de louvor que mostra a grandeza de Maria e segunda parte, tudo que a gente precisa pedir a ela está ali, roga por nós agora e na hora da nossa morte. A saudação angélica, que é a oração da Ave Maria, é a pedra preciosa que Deus vai dar, como fala lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Lhe entregarei uma pedra branca,
que é a pedra santíssima da Ave Maria que está no rosário. É branca porque é toda santa, na qual está escrito um nome novo, isso é, Jesus e Maria, que ninguém conhece senão aquele que o receber. E aí São Luís de Montfort fala para mim e para você, é um novo hino da lei e da graça, a alegria dos anjos e dos homens, o hino que amedronta o demônio e confunde ele na sua própria vergonha. Como diz o beato Alano della Roche, a Ave Maria é o mais alto evangelho, porque é o princípio e origem e é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que mistério que é a oração da Ave Maria. As pessoas elas querem recitar prolongadas orações, orações de reparação, orações que os santos inventaram, e São Luís de Montfort fala, nenhuma dessas orações chega aos pés da oração da Ave Maria. Olha que mistério que São Luís de Montfort fala. E aí ele vai dizer, por essa saudação Deus se encarnou. Maria se tornou mãe de Deus, o diabo foi vencido, o mundo foi renovado, o inferno foi esvaziado, os pecadores foram perdoados, as virtudes readquiridas, a sabedoria oferecida ao mundo, os doentes foram curados, os mortos foram ressuscitados, a salvação eterna foi dada ao mundo, as coisas do céu readquiridas, a trindade foi aplacada a ira, os prisioneiros foram libertos, os que estavam na sombra da morte viram a luz e os exilados foram reconduzidos. Meu Deus do céu, só de ouvir isso meu coração fica inflamado da oração da Ave Maria. E aí ele fala, o que dizer mais? Nenhuma criatura do mundo pode saber expressar esta oração e nenhum livro pode dizer o que significa essa oração, a não ser a Trindade Santa e a própria Virgem Maria. É aquilo que fala lá no Salmo 143, versículo 9. Eu vou cantar um cântico novo. Quando honramos Nossa Senhora na Ave Maria, Deus Pai, ele vai dizer, é glorificado, pois estamos honrando a mais perfeita das criaturas, que é a Nossa Senhora. Deus Filho é honrado, pois estamos honrando sua puríssima mãe. Deus Espírito Santo também é honrado e glorificado, pois meditamos suas graças com as quais ele cobriu a sua esposa. Ah, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não dá. É aquilo que um irmão de Minas Gerais dizia para mim, eu tomei posse dessa frase dele, que eu nunca tinha parado para meditar. Ele dizia para mim, Euclides, a minha vocação é a Ave Maria. Hoje também eu estufo o meu peito para dizer para você que a minha vocação é a Ave Maria também. Um dia ela aparece para Santa Matilde, quando Santa Matilde estava rezando, e Santa Matilde desejava saber qual era o melhor meio de testemunhar a devoção à Mãe de Deus. Então ela foi arrebatada em êxtase. Nossa Senhora aparece para ela com a saudação angélica em letra de ouro reluzente sobre o peito e diz para Santa Matilde, minha filha, quero que saibas que não há para mim nada mais agradável que a saudação que a Santíssima Trindade me enviou e pela qual ele me elevou à dignidade de Mãe de Deus. Olha que mistério que Nossa Senhora... Olha, a gente pode rezar a ladainha, a gente pode rezar o ofício, a gente pode fazer qualquer coisa. Tudo isso agrada a Nossa Senhora, meu irmão, minha irmã. Mas nada é igual à melodia da Ave Maria. E por que eu gravo esse áudio? Porque essa oração ela precisa abrasar o teu peito. O teu peito precisa ficar apaixonado, de você entrar naquilo que dá a impressão de ser monótono, mas nunca é. A oração da Ave Maria, meu irmão, minha irmã, é a monotonia aparentemente que transforma o coração de todo fiel. E aí ela falava para Santa Matilde, pela palavra ave eu aprendi que em seu poder infinito Deus me preservou de todo o pecado e das consequentes misérias com as quais a primeira mulher se viu sujeita, só pela palavra ave.
O nome Maria, que quer dizer Senhora da Luz, mostra que Deus me preencheu com sabedoria e luz, como uma estrela brilhante para iluminar o céu e para iluminar a terra. As palavras cheias de graça me lembram que o Espírito Santo me encheu de graças, me capacitou, distribuiu-las em abundância àqueles que as pedem através de mim como mediadora. Quando os fiéis rezam o Senhor é convosco, eles renovam a alegria indescritível que tive quando o Verbo se tornou carne em meu ventre. Quando você reza, bendita sois vós entre as mulheres, louva a misericórdia divina de Deus Todo-Poderoso, que me elevou ao excelso plano de felicidade, e nas palavras bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todo o céu se alegra comigo ao ver meu Filho Jesus Cristo adorado e glorificado por ter salvo a humanidade. Olha que mistério. E aí o Beato Alano de la Roche, que era devotíssimo da Virgem Maria e do Santo Rosário, olha que loucura, Nossa Senhora aparece para ele e coloca um anel no dedo esquerdo do Beato Alano, feito dos cabelos dela, e fala: você é meu novo esposo depois de São Domingos de Gusmão, no qual vai propagar a saudação angélica e o Santo Rosário. E aí ela confirma a ele verdades e revelações através de um solene juramento. 3 delas possuem ênfase especial. A primeira, quando as pessoas não rezam a Ave Maria, saudação angélica que salvou o mundo. Elas não rezam com cuidado, ou porque elas estão entediadas, ou mesmo porque têm aversão a ela. Nossa Senhora fala para o Beato Alano, é um sinal de que elas provavelmente, com certeza, serão condenadas à punição eterna, quando não se reza com amor, quando não se tem terna devoção à saudação angélica. A segunda verdade é que aqueles que amam esta saudação divina possuem um sinal especial de predestinação. A terceira verdade é que aqueles a quem Deus tem dado este sinal de amor à Senhora e a de servi-la até a hora quando ela os colocar no céu através do seu divino Filho no grau de glória que merecerem. Os hereges, ele fala, todos os que são filhos do mal e claramente possuem o selo da reprovação divina, ela vai dizer: tem horror à minha oração. Eles ainda rezam o Pai Nosso, mas nunca Ave Maria. Eles prefeririam colocar uma cobra venenosa em volta do pescoço que um escapulário ou carregar o rosário. E aí, São Luís de Montfort vai dizer: entre os católicos há aqueles que carregam a marca da reprovação de Deus, menosprezando o rosário de 15 dezenas, ou até mesmo o terço. Eles ora não o rezam, ora rezam rapidamente e sem devoção. Olha o que São Luís de Montfort vai dizer para nós. E aí ele fala: minha Ave Maria e meu rosário, ou mesmo terço, é a minha oração e a pedra de toque seguríssima pela qual eu posso distinguir a todos os que são levados pelo Espírito de Deus e aqueles que são enganados pelo demônio. E aí ele fala: conheci almas que pareciam voar como águias, porque sobre as nuvens, em uma contemplação sublime, e que eram, contudo, miseravelmente enganadas pelo diabo. Eu só percebi quando estavam erradas, quando descobri que desdenhavam a Ave Maria e o rosário que consideram muito inferior a elas. Olha que mistério. A saudação angélica, meu irmão, minha irmã, precisa ser a pedra de toque da nossa vida espiritual. Aí ele fala: quanto mais o jardim da alma é regado por esta oração, mais iluminado se torna o intelecto dessa pessoa, e mais zeloso se torna seu coração, e mais se fortalece contra os seus inimigos. E aí, quando eu vejo essa fala de São Luís de Montfort, eu lembro daquela história de Santo Tomás de Aquino. Que uma vez Santo Tomás de Aquino estava viajando com um amigo, e um amigo disse para ele: olha essas montanhas, olha esses escarpados, esses penhascos, que maravilha deslumbrante da obra de Deus. E Santo Tomás de Aquino responde para ele: eu trocaria todos esses montes, esses vales, esses lagos, essas paisagens
pelos comentários bíblicos de São João Crisóstomo. Meu Deus do céu! Olha o que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Ora, se Santo Tomás de Aquino falava isso, olha o que Beato Alano de la Roche, da mesma ordem dos pregadores, vai dizer. Que cada uma das pedras preciosas do rosário oferecida a Maria, isso é, rezada a Ave Maria, vale mais do que qualquer pedra preciosa do mundo inteiro. Agora, se Santo Tomás dá tanto valor aos comentários de São João Crisóstomo, quanto mais nós devemos, meu irmão, minha irmã, dar valor às pedras preciosas do Santo Rosário. Como fala o Salmo 113, versículo 8. As pedras se tornam fonte de água viva. As pedras do Rosário é fonte de água viva. Muito mais precioso que qualquer comentário de São João Crisóstomo. Que próprio São João Crisóstomo ele dizia, é impossível se salvar sem o auxílio de Nossa Senhora. E para dizer para você que Santo Tomás de Aquino não errou no comentário dele, dos comentários de São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino no final da vida, eu já falei isso em outros áudios, Santo Tomás de Aquino, ele disse no final da vida, eu trocaria tudo aquilo que eu escrevi e que eu li por apenas uma Ave Maria bem rezada. Olha o que esse grande doutor, o príncipe dos teólogos, vai falar para mim e para você. É por isso que as pedras do meu rosário precisa ser bela, rezada com amor, com piedade e com devoção. E aí São Luís de Montfort fala, a Ave Maria é uma flecha pontiaguda e ardente, que unida à palavra de Deus, dá ao pregador força de penetrar, mover e converter os corações mais duros, mesmo que ele tenha pouco ou nenhum natural dom de pregação. Olha aí, Santo Antonino vai dizer que era este o motivo pela qual muitos pregadores se habituavam a rezar a Ave Maria antes das pregações deles. É por isso que você vê em grupo de oração em todo lugar, antes da pessoa pregar, rezar uma Ave Maria para ele. É devido a isso. Olha que mistério. E aí São Boaventura fala que Maria vai nos cumprimentar com graças se a cumprimentarmos com a oração da Ave Maria. Olha, quem poderá possivelmente compreender as graças e bênçãos que esta saudação terna e suave a Nossa Senhora produzirá em nós? Do primeiro instante que Santa Isabel ouviu a saudação que a Mãe de Deus lhe dirigiu, ela se sentiu cheia do Espírito Santo e a criança no seu ventre pulou de alegria. Se nós fizermos dignos da saudação e bênção de Nossa Senhora, nós também certamente estaremos cheios de graça e transbordantes de consolações espirituais que nos virão à alma. É o mistério da Ave Maria. E aí São Luís de Montfort fala, se você quer receber as riquezas da graça e da glória, corteja a Santíssima Virgem, honra sua boa mãe. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra a mãe, como fala em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 5. E é aquela célebre visão de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes tem aquela visão de Nosso Senhor contando moeda. E ela olha para ele e pergunta, por que o senhor está a contar moeda? Jesus olha para ela sério e fala para ela, você deixou de rezar o rosário. Saiba que essas moedas de ouro é as Ave Maria que vai pagar a tua conta para você entrar aqui no céu. Meu irmão e minha irmã, que loucura isso. O que eu e você está esperando para segurar a coroa do rosário e rezar sem cessar, como Jesus fala em Lucas 18:1? É necessário a gente rezar, meu irmão, minha irmã. A Ave Maria é aquilo que o bem-aventurado Alano de la Roche dizia. Quando eu rezo a Ave Maria, a corte celestial se regozija, a terra se perde em admiração, eu esqueço o próprio mundo e meu coração transborda do amor de Deus. Quando eu rezo a Ave Maria, todos os temores se dissipam e minhas paixões se apaziguam. Se eu rezo a Ave Maria, a devoção cresce dentro de mim e desperta contrição pelo pecado. Quando eu rezo a Ave Maria, a esperança fica forte em meu peito e o frescor da consolação inunda minha alma mais e mais, porque eu rezo a Ave Maria. Meu espírito se regozija, a tristeza vai embora
quando eu rezo a oração da Ave Maria. Olha que mistério. E aí São Luís de Montfort fala: saudação angélica é o remédio para todas as doenças que sofremos, desde que a rezemos devotamente em honra a Nossa Senhora. Olha que loucura! E a prova desse Santíssimo Nome de Maria, que contém 2 vezes na oração que nós rezamos da saudação angélica, é remédio para nós. Eu quero contar algumas pequeninas histórias, porque é muita história que tem aqui para ser lida para você, meu irmão, minha irmã. São Pedro Celestino, ele vai dizer que existia uma donzela muito devota de Nossa Senhora, mas tão rude, tão fraca de memória, que nunca podia aprender mais que as primeiras 3 cláusulas da oração da Ave Maria, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Isto é, ela só repetia muitas vezes somente essas palavras da oração. Porém, ela repetia com tal espírito de devoção e com tamanha luz do céu que as palavras se convertiam em resplendores, de que todos lhe viam ela, cercado e alumiado o rosto em qualquer lugar onde ela rezava essas palavras, somente essas palavras da oração da Ave Maria. Olha que loucura, hein? Admirado de tão manifesto milagre, o próprio bispo da diocese, e desejoso de que a santa donzela se adiantasse em maior perfeição, fez grande diligência a ela, para que ao menos aprendesse toda a oração da Ave Maria. E assim se conseguiu, com grande trabalho, ela conseguiu memorizar a oração da Ave Maria por completo. Mas qual foi o sucesso disso? Que caso prodigioso aconteceu? Ela rezou por inteiro a Ave Maria, mas nunca mais resplandeceu o rosto dela. Pois se aquela só parte da Ave Maria era a causa de tão milagroso resplendor, a Ave Maria toda não causava os maiores ou ao menos os mesmos efeitos. Uai, porventura na mesma Ave Maria tem maior virtude uma parte do que o todo? Claro que não. Antes Deus quis mostrar que se é de grande virtude a quem todo reza ela, não é menos a quem tem grande e qualquer parte rezar somente um pedaço dela. O bispo imaginou que se aquela devota rezasse toda a Ave Maria, ela receberia maiores favores do céu do que rezando uma parte somente. Esse pensamento quis Deus emendar e a sua Santíssima Mãe, fazendo cessar o milagre, para que entendesse ele, o bispo, e todos aqueles que viam aquilo, que a Ave Maria, como é sacramentada, ela é como o divino sacramento. Não é só o todo que se completa, mas qualquer parte dela já é o todo. Por isso que São Padre Pio falava: ave, a parte mais importante da Ave Maria, apenas ave já é a parte mais importante. E aí, quando ela voltou a rezar só aquele trecho da Ave Maria, o rosto dela resplandecia, de tanta piedade e retidão que ela colocava em rezar. Olha que mistério. Isso a gente vê na história de Tomás de Kempis também, aquele que compilou o livro Imitação de Cristo. Uma vez o demônio aparece para aquele homem e fortemente quer afogar ele, aniquilar com a vida dele. Então ele começa a rezar: Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ao contrário daquela mulher que recitava essas palavras e o rosto resplandecia, Santo Tomás de Kempis não adiantava nada, o demônio continuava torturando ele. Mas quando ele disse Jesus, que é o centro da oração da Ave Maria, aquele homem foi liberto na hora daquele problema que o demônio causava a ele, mostrando assim para mim e para você que cada letra da Ave Maria, ela é uma mística profunda. Por isso que quando eu rezo a Ave Maria em latim, ela tem 30 palavras do começo ao fim, e o centro é Jesus Cristo, do mesmo jeito.
Ela tem 15 palavras na primeira metade dela e 15 depois, da plenitude dos 30 anos em que Jesus começou a pregar. E tem o nome de Jesus no centro, que tem 5 letras. O nome de Jesus Cristo é as 5 chagas. Então a profundidade da Ave Maria, meu irmão, minha irmã, é tão grande que a gente não consegue medir. A gente olha para a vida de Santa Beneveduta, ela rogava sempre à Virgem Maria, de quem era devotíssima, que lhe quisesse mostrar seu bendito filho. Não depois desse desterro, isso é, depois da morte, como todos nós pedimos, mas enquanto ela gemia e suspirava no leito. Aí conta a história, um dia depois, em que mais cresceram estes afetos, veio pedir o menino à santa que lhe ensinasse a rezar a Ave Maria. Era ele de estranha beleza, e como fosse rezando ambos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando chegaram aquelas palavras, bendito é o fruto do teu ventre, ele parou a oração e disse para Santa Beneveduta, eu sou esse, disse o menino. E abraçando a santa, a deixou cheia de tanta consolação e saudades, quais merecias tal visita. Olha que mistério essa história. Só dela citar o nome de Jesus, ele apareceu para aquela santa de tanta piedade. A gente continua olhando as histórias, a gente olha para Santa Gertrudes, que estava um dia enferma, não podia rezar o rosário e só pronunciava as primeiras palavras, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. O demais supria com lágrimas, as quais, porém, enxugou e pagou muito bem os mesmos olhos o soberano objeto delas. Apareceu-lhe então a rainha dos anjos com toda a majestade que tem no céu, vestida de glória, e a bordadura das roupas, todas era recamada daquelas mesmas palavras, que só podia rezar Santa Gertrudes, para que Gertrudes as lesse mais ricamente gravadas que as estrelas, e para que as entendesse que na estimação da Mãe de Deus não tinha menos valor aquela pequena parte da Ave Maria que toda a oração se fosse rezada. E esta parte tão pequena poder-se-á ainda partir. Ainda entrou na ordem de Cristo um velho. E aí, meu irmão, minha irmã, ela recebeu aquela consolação do manto de Nossa Senhora. Só com aquelas palavras que ela conseguia responder. Olha que mistério isso aí. Aí eu leio outra história para você. Tinha estudado um velho e entrado em uma ordem religiosa na qual ele não conseguia captar nenhum estudo. Ele não conseguia rezar e nem aprender nada. Aí ele conseguia dizer somente Ave Maria cheia de graça, sem poder jamais passar adiante disso. Estes eram os seus salmos, quando os monges estavam no coro e quando não estavam também. Porque tendo tão pouca memória para aprender, era tanta memória que ele tinha na Virgem Santíssima, que em todo tempo e lugar se não esquecia de saudar, louvar o que sabia e podia, que não era pouco, pois era tudo, né? Aquelas 2 palavras da oração, ele morreu enfim. E para a eterna memória de quão aceita tinha sido aquelas palavras que ele recitava, aquelas 2 palavras só, Nossa Senhora fez nascer na sepultura dele uma árvore, cujas folhas estava escrito com letra de ouro, Ave Maria, cheia de graça. Olha que mistério. Aí eu quero ler outra história aqui para você. Tinha uma mulher, meu irmão, minha irmã, devotíssima de Nossa Senhora, como muitas vezes já aconteceu na história. Mas o demônio se transfigurava em anjo de luz, como São Paulo diz, e aparecia para aquela mulher como se fosse Nossa Senhora. E ela acreditava que era Nossa Senhora. Mas um dia veio uma luz interior nela, mandando ela olhar para aquela imagem que era Nossa Senhora e mandar recitar a oração da Ave Maria, apenas as primeiras palavras.
quando ela pediu para Nossa Senhora, que não era o demônio disfarçado, que rezasse aquela parte da oração, o demônio se desfez em uma nuvem de fumo, somente com as primeiras palavras, Ave Maria cheia de graça. E ali ela saiu daquela ilusão demoníaca. Olha que mistério que é a oração da Ave Maria, meu irmão, minha irmã. É isso que eu e você tem que trazer no nosso coração. É nisso que a gente tem que acreditar, meu irmão, minha irmã. Eu quero encerrar esse pequeno áudio inflamando o meu coração e o seu com a oração da Ave Maria. Que aí vai dizer, na saudação angélica, é o paraíso no qual o novo Adão e Eva, Cristo e Maria foram colocados para a regeneração dos homens. Ela é o sol esplendente de estrela das virtudes, das graças, das ciências e dos méritos. É o sol que adorna o mundo, o qual é guiado, iluminado e inflamado pelo fogo da castidade. É a fonte da vida da igreja, na qual os pecadores se lavam, os doentes se curam, os sedentos matam a sede e resgatam as hortas da ciência. É a árvore da vida que ressuscita os mortos, cura os doentes e salva os vivos. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual provar me ensina a fazer o bem e a fugir do mal. É o jardim da amenidade com as flores da virtude, das quais é possível realizar perfumes para a salvação dos vivos e dos mortos. É a mineira dos metais para enriquecer e defender os seus servos e para expulsar os inimigos. É a mineira das pedras preciosas, ou seja, das virtudes para coroar as almas. É a estrela do mar entre as ondas do mundo e as sombras do pecado, da qual somos guiados e iluminados para que cheguemos ao porto da salvação. É o coro da glória que é composto pelas pedras preciosas dos méritos e dos ouros da caridade, com a qual a minha mãe é coroada, quantas vezes é saudada. É a veste real de Maria, com a qual são cobertos os pecadores e são ornados os justos. É o castelo celeste na qual a pedra da Trindade Santíssima se faz presente. É o jardim harmonizado da amenidade com as ondas da graça e da virtude. Neste repousa a pomba do Espírito Santo nessa santa saudação. É a cidade construída com as pedras preciosas, com o ouro da igreja brilhante. A ave é o templo de Salomão, no qual são oferecidos a Deus vítimas, votos, sacramentos, são destruídos os pecados, são afastadas as tribulações, são obtidas as ajudas dos santos, são escutadas as melodias dos beatos e se encarna o Filho de Deus. A ave é a vida de Engade, que ofereceu ao mundo bálsamo, com o qual são curados os doentes, são iluminados os cegos, servem os vivos e são untos os mortos. É a escada e a estrela de Jacó, com a qual se vai e se torna ao céu. É a arca do testamento, na qual estão as tábuas da lei, da sabedoria de Deus e o maná da consolação. É a arca de Noé, com a qual o mundo é livre do dilúvio dos pecados e protegido da inundação dos sofrimentos. A ave é o arco-íris da clemência, que dá o perdão à soberba, que dá ao ouro à avareza, a cor verde das alegrias vãs, da inconstância e assim por diante. É o monte de Deus, onde são abandonadas as coisas terrenas, ressurge o coração e se foge do incêndio do Sodoma e de Gomorra. É o campo de sementes das virtudes, é o órgão para alegrar os céus, a cetra da alegria para levantar a igreja, a melodia para colocar em fuga os pecados. É a selva da devoção solitária, onde as feras estão sob a submissão da penitência e com rápido passo fogem do mundo. A ave, meu irmão, minha irmã, é o prato da amenidade no qual pastam os rebanhos de Cristo. É o rio da suavidade e da fertilidade, da qual é nutrida e irrigada a terra da igreja. É o mar da riqueza, sem tempestades, através do qual com segurança se vai às estrelas do céu. É a casa e o hotel e o triclínio da Trindade Santa. É a balança das obras humanas. A ave é a biblioteca da ciência divina e humana, como diz Santo Ambrósio. É a sala dos tesouros de Deus, da qual os bens do céu de Cristo estão dispensados aos necessitados. É a oficina do mundo regenerado. É o vale de onde nós procuramos a humildade. É o celeiro da misericórdia do qual se nutrem as almas. A Ave Maria é o altar de Deus vivo,
A nossa quiete é o perfume da santa fragrância, junto do qual ofereciam as nossas boas obras o odor da suavidade. É o livro da vida dos justos. Olha, meu Deus do céu, é muita coisa que tem aqui. É a estrela do céu pela qual se chega a pátria e a recompensa. É o escudo com a qual se apagam os dardos de fogo de cada mal, se vencem as adversidades. A Ave Maria é o arco e a flecha para ferir os inimigos, para alcançar o triunfo do imperador. É o cinto da castidade, o véu da honestidade, a cinta da dignidade, o anel do matrimônio celeste. É a coroa de flores para coroar os beatos. É a porta do céu para salvar as almas. É o forno onde o alimento e o pão dos anjos que dá a vida ao mundo. A Ave Maria, meu irmão, é o muro e o tapume da cidade contra os inimigos. É a nuvem do orvalho do qual o mundo é irrigado, floresce e frutifica. É a dispenseira dos carismas para curar as doenças. É o espelho da pureza no qual contemplam as coisas celestiais. É o mundo com as quais o mundo externo foi renovado. A Ave Maria é o vaso da potência do Pai, da sabedoria do Filho, da bondade do Espírito Santo. É a cidade seráfica dos beatos e bem-aventurados. É o trono dos tronos da justiça dos santos, junto com o qual aconteceu a paz. É o domínio das dominações. É a potência dos poderes contra o poder das sombras. É o diretório dos principados com as quais somos guiados ao céu. A Ave Maria é a providência maior com a qual as províncias se apropriam dos grandes bens. É como a primeira inspiração dos anjos para exaltar a humanidade de Cristo contra a soberba de Lúcifer. É a primeira esperança dos patriarcas que leva à encarnação. É a rainha dos profetas para a qual eram endereçadas as profecias. É a fé dos apóstolos mediante as quais têm cumprido coisas maravilhosas. A Ave Maria é força dos mártires com a qual vencerão todos os suplícios. É a ciência dos doutores mediante a qual dirigem a si mesmo e julgam os desígnios e os mistérios divinos. É o poder dos pontífices que esses recebem acima dos sacramentos da igreja, visto que mantém viva a encarnação do verbo divino. É a presença dos confessores nos sofrimentos enquanto obtém o reino de Deus. É a vida dos religiosos com a qual morrem no mundo os mais perfeitos em Deus. A oração da Ave Maria é cheia da glória dos sacerdotes, através da qual receberam no corpo do Senhor o verdadeiro e místico poder do céu. É a pureza das virgens que se casaram em Deus, recusam os outros amores, se conservando angélicas. É o princípio e a regra do mundo com a qual se aprende a medir em relação os pobres, os ricos e os nobres. A oração da Ave Maria é a tolerância daqueles que se arrependem através desta. Muitos fizeram penitência e foram salvos. A oração da Ave Maria é a auxiliadora daqueles que iniciam, é a força dos progredidos, é a contemplação dos perfeitos. E aí o Beato Orlando Della Rocha encerra esse áudio para nós. Por isso que quem se dirige a Nossa Senhora com essa saudação se dirigirá sempre até alcançar o paraíso. Olha o mistério da oração da Ave Maria. Pela Ave Maria eu encontro toda a minha alegria. Todas essas recitações que eu disse, uma em cima da outra, dá 70 saudação a Nossa Senhora. Foi 70 vezes que eu falei o júbilo que é a oração da Ave Maria para você, meu irmão, minha irmã. Olha que mistério que é essa oração na minha vida e na sua. Quando eu rezo a Ave Maria, acontece tudo isso. O que eu quero dizer para você? Reze com amor. Reze com carinho. Reze com devoção. Agarra no teu rosário. Reza com piedade. Porque é aquilo que São Luís de Montfort fala no segredo do Santo Rosário. Quando você reza a Ave Maria com devoção e piedade, ainda que você esteja distraído, ela ainda assim vale, porque você não reza por rezar. Você reza com amor. E aquilo que os mundanos falam, que a Ave Maria é uma monotonia, ela é uma monotonia no sentido que nos leva à salvação. Fica na paz, que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada sempre.
Vamos sustentar o bom combate, porque a teologia está na Ave Maria, o estudo está na Ave Maria. Diante dessa oração e das histórias dos santos, meu irmão, garra na Ave Maria, que ela vai te dar toda sabedoria. Salve Maria Imaculada.